aí, já temos a resposta? Lógico que temos, professor. Ela está interessante, é só um pouco extensa, mas fácil. Ótimo, era esse análise que eu queria ouvir. Tá joia? Mas mesmo assim, vamos checar a resposta. Então, ele diz, Ricardo comprou uma barra de chocolate e levou para dividir com seus amigos, Fabrício, Marcelo, Armando e Ronaldo. Deve ser bem uns 3 quilos essa barra de chocolate. Fabrício comeu 3 nonos da barra, Marcelo comeu 4, 16 avos, Ronaldo comeu 2 sobre 24, Armando 1 sobre 12 e Ricardo 5 sobre 20 avos. Quem comeu mais chocolate? Quem foi mais ganancioso? Então vamos aqui. Então, o que eu tenho aqui? Então nós temos, presta atenção, nós temos, pega nos dados, nós temos Fabrício, certo? Nós temos Fabrício, ele comeu 3 nonos. Pronto, Fabrício comeu 3 nonos. Pronto. Marcelo comeu 4, 16 avos. Então, Marcelo, 4 sobre 16 avos. Pronto. Marcelo comeu 4, 16. Ronaldo, tá certo? Comeu 2 sobre 24 avos. Pronto. Ronaldo. Armando. Armando, ele comeu 1 sobre 12 avos. Armando. Certo? E Ricardo, lá era Ronaldo, isso aqui é Ronaldo, isso aqui é Ricardo, comeu 5 sobre 20 avos. Pronto. Ora, comparação de frações. Comparação de frações, nós temos que reduzir ao mesmo denominador comum. Para alguns alunos já começa a se apavorar, porque os valores são grandes. Mas se você observar, essas frações é possível simplificar. Então nós chamamos de transformar essas frações numa fração irredutível. Tá certo? Ora, 3 e 9 nós podemos simplificar. Eu vou dividir em cima e embaixo por 3. Então vamos simplificar. Se nós dividirmos em cima e embaixo por 3 dá 1, por 3 dá 3. Então nós temos 1/3. Aqui nós podemos dividir em cima e embaixo por 4. Em cima e embaixo por 4. Por 4 dá 1, por 4 dá 4. Então fica 1/4, diminuindo as contas. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, 2 por 2 dá 1, 24 por 2 dá 12. É a única fração irredutível essa daqui. Não posso mais simplificar, então eu deixo por 1, 12 avos. Essa aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 5. Pronto. Então eu tenho 1, 5 por 5 dá 1. 20 por 5 dá 4. Então, nós dizemos aqui que as frações são chamadas de irredutíveis. A comparar frações, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador comum. Então, vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Eu tenho que tirar o mínimo de 3, 4 e 12. 3, 4 e 12. Isso reduzir ao mesmo denominador comum. 3, 4 e 12. Aqui tem 4, não precisa. Então, eu tenho, olha aqui, reduzir ao mesmo denominador comum. Então, vamos ter o que aqui, por 2. Dá 3, repete, dá 2 e dá 6. Certo? Por 2. Por 2 e por 2. Repete o 3, dá 1, dá 3. Agora por 3, dá 1 e dá 1. Então, tirar o mínimo muito comum é reduzir ao mesmo denominador comum, eu só paro quando todo mundo for 1. E multiplico esse resultado. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, deixa todo mundo com denominador 12. Então, reduz ao mesmo denominador comum. Todos ficam com denominador 12. Pronto. Isso nós chamamos de reduzir ao mesmo denominador comum.
Então, 12. Aí, o que eu faço? Eu vou pegar, tá certo? Encontrar a fração equivalente com o denominador 12. Você pega o denominador daqui 12, divide pelo da fração, 12 dividido por 3 dá 4, vezes o numerador. Ó, 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4. Então, a fração equivalente a 1/3 é 4 dozeavos. 12 dividido por 4, ó, 12 dividido por 4 dá 3, ó. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 é 1. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1 é 1. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3. Pronto. Todas as frações estão com o mesmo denominador comum. Então, se você vai comparar fração, você tem que olhar só para os numeradores. Maior fração, maior numerador. Menor fração, menor denominador. Maior parte, maior numerador. Menor parte, menor numerador. Os denominadores são iguais. Então, quem comeu mais? Qual é a maior fração? A maior fração está aqui. Ó. Nós temos 4, 3, 1, 1 e 3. Então, maior fração é 4. Então, 4 dozeavos é a minha maior fração. É quem recebeu o maior pedaço do chocolate. O maior pedaço de chocolate, quem foi que comeu? Fabrício. Então, maior chocolate foi Fabrício. Então, o item correto, não é isso que ele pergunta? Então, o item correto, pronto, C de correta, certo? Questão C. Então, Fabrício, tá certo? Fabrício pegou o maior pedaço de chocolate. Pacífico, uma pergunta. Eu poderia ter concluído essa questão quando eu fiz as frações simples? Poderia. Com experiência, você poderia. Porque você tem aqui, olha aqui, o que você tem? Você tem os mesmos numeradores, aqui ó, mesmos numeradores. Então, se você tem um bolo dividido para 3 pessoas, outra maneira, lembre, os numeradores são iguais. Você tem um bolo para dividir para 3 pessoas, você tem um bolo para dividir para 4, você tem um bolo para dividir por 12, um bolo para dividir para 12, um bolo para dividir para 4, quem é o maior pedaço? É quando você divide para 3 pessoas. O mesmo bolo, lembre, os numeradores iguais. Você tem o mesmo bolo. Você vai dividir para 3, você vai dividir para 4, para 12 e para 4. Quem que fica a maior fração, o maior pedaço? Quando você divide para menor quantidade de pessoas. Ó, o bolo divide para 3 pessoas, o bolo para 4, o bolo para 12. Então, maior pedaço, se eu dividir para 3 pessoas. Fabrício, ok? Pronto. Eu tenho a questão agora de número 174. Joia? Diz assim: Fernanda organizou uma festa e fez 42 litros de suco para servir em copos de 280 mililitros. Tá certo? Sabendo que Fernanda quer encher todos os copos por completo. Certo? Por completo. Quantos copos de suco ela poderá servir? Então, o que nós temos aqui? Ó? Acompanhe os dados. O que nós temos aqui? Fernanda organizou uma festa, fez 42, tá certo? Litros de suco para servir. Então, ó, colocou aqui numa jarra, ela colocou nessa jarra 42 litros de suco. Certo? 42 litros de suco. De que sucozinho, tá certo? Para servir, ela vai servir em copos, ó, ela vai servir em copos de 280 mililitros. Pronto, nós temos um pequeno problemazinho de unidade. Aqui está em litros e aqui está em mililitros. Tá legal? Agora, veja comigo, 280 mililitros. Como é que eu transformo? O que eu vou fazer? Simplesmente eu vou dividir essa quantidade, por essa. Só para dividir eu tenho que estar na mesma unidade.
ou eu estou totalmente em litros, ou eu estou totalmente em mililitros. É bem mais prático sair, pegar o maior, levar para o menor. 42 litros, se eu multiplicar por 1000, ó, eu transformo em mililitros. Pronto. E aí eu divido por 280 mililitros. Essa quantidade desaparece, mais um pouquinho de zero, e essa divisão dá 150 copos. Pronto. Então, a história, porque eu tenho 4.000, olha, cortei um zero, eu tenho 4.200, tá certo? Litros, dividido por 200, por 28. Então, dá 150 copos. Dá para fazer uma grande farra, tá certo? Então, vamos ao gabarito. O gabarito está no item E. Ele pergunta: a quantidade de copos pode servir. Então, resposta: a quantidade de copos que a gente pode servir, tá certo? É, na realidade, certo? A quantidade de copos que nós podemos servir, na realidade, é 150 copos. Essa foi a questão de número 174, ok? Então, vamos ver a questão de número 175. Por 2 dias, uma companhia teatral apresentou uma peça em um teatro com capacidade para 420 pessoas. Para o primeiro dia de apresentação, venderam-se 3/4 dos ingressos disponíveis e para o segundo dia, 5/6 dos ingressos. Qual o total de ingressos vendido para os 2 dias de espetáculos? Então, vamos pegar os dados, tá certo? E vamos verificar aqui. O que é que nós temos? Ó, ele diz: por 2 dias, uma companhia teatral apresentou uma peça em um teatro de capacidade de 420. Então, lembre, eu tenho aqui, certo? Eu tenho 420, certo? 420 lugares. Então, capacidade para 420 pessoas. Para o primeiro dia, então, no primeiro dia, foi o que aconteceu. No primeiro dia, certo? Venderam 3/4 dos ingressos. Então, só venderam, primeiro dia, venderam 3/4. No segundo dia, certo? No segundo dia, certo? No segundo dia, venderam 5/6 dos ingressos. 5/6, certo? Dos ingressos. Qual o total de ingressos vendidos para os 2 dias de espetáculo? Ora, eu poderia ter calculado, ó, separadamente, mas eu prefiro o quê? Você tem 2 opções, né? Se você quiser calcular separado, então eu vou só mostrar aqui as 2 maneiras. Então, eu posso calcular 3/4 de 420. Posso calcular quem? 5/6 de 420. 3/4 em 3/4 de, tá certo? De 420. Então, é simplesmente multiplicar por 3 e dividir por 4. Então, aqui, o total vai dar 315 lugares. Pronto. E aqui, nós temos, então, eu pego simplesmente 5, multiplico por 420, certo? E divido por 6. Certo? Que dá exatamente 350. Então, dá 350 ingressos foram vendidos. O nosso amigo quer saber quanto foi vendido no total. Então, o total, né? Total nesses 2 dias foi 315 mais 350. Pronto. Então, total, isso aqui vai nos dar 5, nos dá 6, tá certo? Nos dá 6.
Então, foi vendido 665, tá certo? Lugares ao todo. Então, vamos à resposta. Bem simples. Ah, Pacífico, eu poderia ter feito 3/4 mais 5/6? Podia. Transformava o mesmo denominador na fração e calculava. Mas isso é bem mais prático, né? Dá para você simplificar e fazer as continhas. Então, o item correto da questão é o item D de dado. Então, o item correto é D de dado. Pronto. O item correto dessa questão é D de dado. 175, resposta D de delícia. Veja agora a questão de número 176. Me acompanhe. Pesquisa da edição de março de Você S.A. estimou que 253.800 o número de postos de trabalho abertos em grandes empresas do Brasil. Há 5.000 vagas para gerentes e executivos. Segundo a reportagem, do total de postos de trabalho abertos em grandes empresas do Brasil, as vagas não destinadas a gerentes nem a executivos correspondem aproximadamente a. Então, eu sempre chamo a atenção numa questão como essa, dá para a gente vir rápido. Ele diz, numa pesquisa de edição de março, você estimou o quê? Essa é a informação que eu tenho, o total. Abertos, empresas no Brasil. Há 5.000 vagas, olha aqui. Há 5.000 vagas para gerentes e executivos. Há 5.000 vagas. Aí ele diz, segundo a reportagem, do total de postos, que é 253.800 de trabalho abertos em grandes empresas do Brasil, as vagas, tá aqui a pegadinha. Olha aqui, parece escondido. Não. Parece estar escondida o não. A gente passa por cima e não vê. Grandes empresas do Brasil. As vagas não destinadas a gerentes nem a executivo corresponde aproximadamente. Então vamos agora à resolução da questão e vamos entender como é que isso funciona. Então eu tenho, o total, certo? Presta atenção. Eu tenho 253.800. 253.800 vagas. Pronto. Então, ele diz, 5.000, tá certo? São para gerente e, 5.000 para gerentes, tá certo? 5.000 vagas para gerente e executivos. Então, vamos calcular o percentual que representa esses 5.000, que é gerente, gerentes, tá certo? E executivos. Gerentes e executivos. Então, eu tenho 5.000 vagas. O percentual, que é isso que eu quero, então vamos ver aqui. O percentual que eu quero de 5.000, fica mais prático. Então, nós sabemos que quando eu falo em percentual, eu simplesmente trabalho parte sobre o todo. Ora, se eu pegar 5.000 vagas, que é o que eu tenho, e dividir por 253.800, certo? Isso aqui essa divisão vai dar nada mais, nada menos do que 0,02. Pronto. Isso é número decimal. Se nós queremos transformar em fração, se nós queremos transformar em fração, eu posso dizer que isso é 2 sobre 100. Ora, na realidade, 2 sobre 100, o que representa para nós? 2 sobre 100? Representa 2%. Representa 2%. Então, senhores, gerente e executivo é 2%. O restante, não é isso que ele diz? Não
Então, o restante é só simplesmente tire 100%, que é todo, menos 2%. Então, a nossa resposta está em marcar o gabarito que está representando 98%. Tá certo? Então, lembrem, percentual é a parte sobre todo. É 5.000 para 253.800. Divide, dá 2%. Então, o restante, que está faltando para 100%, representa 98%, que é o não, ó, o não. Então, 98%. Então, o item correto é o item E. Pronto, parceiro. Agora vamos ver o que diz a 177. Pronto. Então, diz assim. Vamos ver aqui o que diz a 177. Vamos ler com mais atenção. Em uma caixa há 80 canetas, umas vermelhas e as demais azuis. A razão entre o número de canetas vermelhas e de caneta azuis é nessa ordem igual a 7/9. Para que se tenha nessa caixa igual número de canetas de cada cor, tá certo? De cada cor, será necessário acrescentar N canetas vermelhas. O valor de N é. Então, veja comigo, ó. Ele diz que em uma caixa há 80 canetas vermelhas e azuis. A razão entre o número de canetas vermelhas e de canetas azuis é nessa ordem igual a 7/9. Para que tenha nessa caixa igual ao número de canetas da mesma cor, será necessário acrescentar N canetas vermelhas. O valor de N é. Então, vamos agora montar a nossa questãozinha. Então, ele diz assim, olha, me ajude. Em uma caixa há 80 canetas. Então, eu tenho 80 canetas aqui. Eu tenho canetas vermelhas e tenho canetas, tenho canetas vermelhas e tenho caneta azuis. Pronto. Canetas vermelhas e caneta azuis. A razão entre canetas vermelhas e canetas azuis, certo? A razão é de 7 para 9. Certo? De 7 para 9. Então, pronto. Beleza, até aí uma maravilha. Ora, se eu analisar, o que que nós temos aqui? Vamos descobrir quantas canetas nós temos de cada. Ora, se eu observar, nós temos aqui aquela história de grupo. Nós temos aqui um grupo 7 mais 9, 16. Então, num grupo de 16, 7 canetas, 7 canetas vermelhas, no grupo 16, e 9 canetas azuis, num grupo de 16. Então, essas 80 canetas, presta atenção, eu tenho 80 canetas aqui. Se eu dividir por 16, porque cada grupo, é como se eu tivesse o grupo, então 80, se eu dividir por 16, tá certo? 80, se eu dividir por 16, isso aqui dá 5. 5 vezes 6, 30, nada. Pronto, dá 5. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Cada grupo, tá certo? Cada grupo 16, nós temos, repetindo, cada grupo 16, nós temos 7 canetas vermelhas e temos 9 canetas azuis. Agora, são 80 dividido por 16, são 5 grupos. Então, multiplica isso aqui por 5, dá 7 vezes 5, 35. Multiplica por 5, dá 45. Está dizendo, agora vamos fechar, está dizendo que nós temos canetas vermelhas, são 35 canetas vermelhas. Estamos dizendo que caneta azul, nós temos 45. Pronto. Já sei quantas canetas tem. Aí ele pergunta, vem aqui o segredo da questão. Olha a pergunta da questão.
ele quer saber, olha lá o que ele quer saber. Ele diz, para que se tenha nessa mesma caixa, igual o número de caneta de cada cor, será necessário acrescentar N canetas vermelhas. Será necessário acrescentar N canetas vermelhas. Ó, N canetas vermelhas. Daqui para cá, para ficar a mesma quantidade, o que eu tenho que acrescentar? Então, vou colocar bem aqui. Canetas vermelhas são 35. Canetas azuis, ó, bem aqui para você entender. Canetas azuis são 45. Ora, ele pergunta quantas canetas vermelhas eu devo acrescentar aqui para ficar a mesma quantidade. Não precisa de segredo nenhum, tá certo? Ó, eu tenho 35 para 45 é 10. Então ele pergunta quantas canetas, N canetas vermelhas devo acrescentar para ficar a mesma quantidade. Agora nós temos aqui, nós passamos a ter 45 e aqui eu passo a ter 45. Então, na realidade, senhores, a resposta é 10. A resposta é 10. Então, vamos para o nosso gabarito. Então, 10 está no item B de bola. Certo? B de bola. Pacífico, muitas vezes, nesse tipo de questão, eu tenho, às vezes, um pouquinho de dificuldade, tá certo? Mas você poderia, sem problema nenhum, olha, você poderia, olha aqui, como é bem simples, 80, ó, outra maneira, deixa eu ver bem rápido. Ó, caneta vermelho mais azul, não é 80? Não é o todo 80? Quantidade, ó, vermelho está para azul, assim como 7 está para quem? Está para 9. Então, você acabou de criar o quê? Um sistemazinho. Então, se você multiplicar em cruz, eu tenho caneta vermelha, ó, caneta vermelha mais azul é 80. Aqui eu tenho, ó, 9V, ó, 9V. Então, eu tenho 9V é igual a 7A. Pronto. Se eu multiplicar isso aqui por 7, aí o que eu vou ter? Estou resolvendo o sistema, mostrando outra maneira. Então, nós temos 7V mais 7A, 7 vezes 8, 56. Ora, no lugar de 7A, eu coloco 9V. Então, 7V mais 9V, isso é igual a 560. Pronto. Aqui fica 16V é igual a 560. Se eu pegar 560 e dividir por 16, se eu pegar 560 e dividir por 16, eu tenho 35. Pronto, eu tenho 35. Se eu tenho 35 para 80, então quantidade vermelha. Se vermelho é 35, azul não é 80, ao todo não é 80, então 35 dá quem? 45. 35 para 45 é 10. Pronto, está resolvida a questão. Então lembre, esse amadurecimento se adquire com o tempo. E a gente torce que você aprenda, que você entenda outras maneiras de fazer. Cria sua, porque isso faz a diferença. E teus concorrentes ficam lá atrás. É isso que nós queremos. Ok? Vai em frente.